pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Já dê seu joinha aqui no início, tá bom? Pra me ajudar com o engajamento do canal. Não se esqueça de hypar o vídeo e de se inscrever aqui também. E para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja de mapa astral, sinastria, astrocartografia, revolução solar, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo. E hoje, então, nós vamos fazer aqui o nosso vídeo exclusivo para o eclipse que nós estamos aguardando ainda dentro desta semana, que vai acontecer no domingo, se eu não me engano, no dia 7 de setembro de 2025, um eclipse este lunar em Peixes, ou seja, é uma lua cheia, gente, é um eclipse de lua cheia, certo? Então, eu tenho várias considerações para comentar aqui com vocês dentro deste vídeo. Vamos analisar os aspectos do dia do eclipse e eu vou mencionar aqui quais são os planetas, inclusive, que a gente vai dar mais foco na nossa análise astrológica desse horóscopo, tá bom? E posteriormente também vamos realizar as previsões para cada ascendente considerando esses pontos, tá bom? E a primeira dica que eu gostaria de deixar aqui para vocês é justamente esses acontecimentos. Provavelmente, tudo que eu for citar dentro das previsões para os ascendentes, vocês já estão sentindo um cheirinho disso. Isso já está sendo ativado de alguma forma dentro da vida de vocês. Então, esses temas que eu vou citar, eles já foram aqui, ó, remexidos há muito tempo, tá bom? E a gente vai chegar lá na conclusão desse raciocínio. Então, é importante considerar que os eclipses, eles trazem o ápice de alguma coisa que já está ali sendo remexida, entende? E por conta disso, o efeito do eclipse, ele também fica reverberando na nossa vida por pelo menos um mês ainda. Então é comum a gente sentir aquela energia proposta do eclipse na semana do dia do eclipse, e depois de um mês a gente entende o encerramento dessas questões que vão ser mexidas, certo, pessoal? Então essa é a primeira dica aqui que eu reservei pra gente a respeito dos eclipses, que é interessante a gente ter em mente de que a nossa vida ela não muda em 24 horas, que essas coisas elas já estão ali recebendo aquele holofote e dentro de um período de um mês aquilo se culmina em algo, se encerra em alguma conclusão. E o segundo ponto é que é uma lua cheia em Peixes, ou seja, as luas cheias naturalmente, como eu já expliquei em vários vídeos aqui do canal, que a gente faz esses acompanhamentos dos ciclos lunares, elas sempre são essa fase da lua onde nós encerramos algo na nossa vida, onde a gente conclui algo que a gente plantou há 6 meses atrás. Então as luas cheias sempre falam, né? Sempre tem essa simbologia dentro da astrologia. E essa lua cheia especificamente, que consequentemente também é um eclipse, ativa aqui tudo o que a gente plantou lá no dia 27 de fevereiro de 2025, que foi a nossa lua nova em Peixes também. Então, lá no dia 27 de fevereiro, a gente teve a lua nova em Peixes. Agora, no dia 7 de setembro de 2025, a gente tem a lua cheia em Peixes. Então, o que é que você veio plantando dentro desse período na sua vida? Pensa na casa onde você tem peixes e o que é que você sentiu que foi ativado na sua vida lá naquele mês? Como que você estava emocionalmente? Que tipo de acontecimentos aconteceram na sua vida, certo? Então se questiona, vai na galeria, pega as notas, mensagens que você trocou nessa época, para você entender quais eram os pensamentos que estavam reverberando dentro de você, pois agora eles tomam uma conclusão. E quando eu falo isso, parece que é um tom de encerramento, parece que algo vai se encerrar. Ai, Camila, eu iniciei um relacionamento nessa época, então agora vai se encerrar? Não, gente, é somente uma colheita daquilo que você veio plantando daí, no caso, dentro dessa relação. Então, como que é essa relação? Essa relação ela é saudável? É um pouquinho sobre isso. Se ela for saudável, vocês podem agora vivenciar essa plenitude, sabe? Da convivência, da confiança que vocês depositaram um no outro, entende?
Então, é num aspecto de encerramento da colheita daquilo que você veio plantando. Então, se foi algo positivo para a sua vida, você vai colher coisas positivas. Se você veio plantando coisas no aspecto sombrio de peixes, que seria ali a manipulação, a procrastinação, a falta aqui, né, de confiança na própria intuição, que é exatamente a sombra pisciana, então você vai colher, infelizmente, esses temas na sua vida. Então, já gostaria também de ir para o terceiro tópico. A gente já publicou aqui nessa comunidade, nesse canal, um vídeo de quase 2 horas, tá bom, pessoal? Sobre o eixo complementar Peixes e Virgem, que é exatamente o que esses eclipses querem nos propor. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês poderem assistir novamente, pois para quem deseja se beneficiar desses eclipses, vocês precisam aqui equilibrar esse eixo na vida de vocês. E lá nesse vídeo eu falo exatamente da sombra e da luz de cada eixo em cada casa, para vocês conseguirem ter os insights para as próprias vidas e conseguirem integrar esse eixo que está sendo ativado agora de uma forma saudável e positiva para vocês. E ao longo desse vídeo eu vou citar várias referências desse outro vídeo que eu acabei de indicar também. Então por isso eu aconselho vocês a irem assistir o outro vídeo caso você ainda não tenha assistido, já que ele é extremamente complementar a todos os insights que eu vou propor para vocês agora, tá bom? E começando aqui com os nossos insights a respeito desse dia, desse horóscopo e como que nós vamos ser influenciados por este céu do momento, tá, gente? Primeiro ponto que eu gostaria de mencionar já logo de cara é que esse vídeo específico, dificilmente eu vou falar aqui os temas virginianos sendo ativados nesse céu, pois já teve esse vídeo complementar do eixo Peixes e Virgem, já tivemos também as previsões para setembro, onde eu comentei muitos dos temas virginianos que estão sendo ativados na nossa vida. Então esse vídeo específico é justamente para a gente entender a simbologia pisciana, tá bom? Já que é uma lua cheia em peixes, é um eclipse lunar em peixes, então eu quero muito que vocês consigam compreender essa energia pisciana na sua luz, para que vocês consigam integrar isso na vida de vocês, como que isso está reverberando dentro do emocional de vocês. E a gente começa então falando um pouco sobre esses temas piscianos, que, gente, é a entrega. É a condução da nossa vida através da intuição. Eu sei que pode ser meio clichê, banal e um pouco batido, porque eu estou falando isso em quase todos os vídeos. Mas é exatamente isso que esse eclipse, essa energia pisciana, o nó do norte em peixes, quer nos propor. Para de ficar racionalizando as suas decisões, pois é pra gente começar a rever isso. O quanto a gente está tentando controlar, organizar, ficar se explicando para as coisas, ficar nessa racionalização, né? O mental ali sempre nos auto-sabotando. Peixes é aquele signo que quando ele intui, ele vai lá e faz. Ele pode ter uma demora maior para a execução daquilo que ele acredita que é certo, mas quando ele coloca na cabeça que é aquilo que é o correto, não tem quem tire da cabeça dele. Ele vai fazer aquilo, ele vai seguir aquele caminho, porque ele acredita naquele caminho, porque ele entendeu que é aquilo que faz o coração dele pulsar. É aquilo que traz propósito para sua alma. E se você ainda não conseguiu entender esses temas e integrar isso dentro da tua realidade, sabe, do teu contexto de vida, eu não sei mais como explicar, sabe? Eu não sei mais como tentar tocar o teu coração, digamos assim, porque eu tenho certeza que você já sabe aonde você tem que mexer, em qual calo você tem que mexer, mas dói, né? Dói entregar, dói confiar, dói muitas vezes a gente pensar que existe uma energia cósmica que está ali nos abençoando, porque a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver. E a gente precisa realmente acreditar, né? A gente precisa entender que aquilo que é para ser nosso será nosso independentemente do nosso contexto de vida
ou o quanto aquilo parece ser inalcançável. Eu gosto muito de fazer essa referência com os artistas, né? O signo de Peixes representa os artistas. Imagina, gente, são pessoas que vieram do mais absoluto nada, que muitas vezes vieram de realidades extremamente escassas, que às vezes não tinham comida para comer, né? Dependendo da família no qual eles nasceram. Foram pessoas que não tiveram essa base, sabe, financeira, material, para conseguirem ali, às vezes, ser de uma família influente que ajudasse eles, né? Alguns em específico. E foram pessoas que simplesmente com o talento que eles tinham, olha a energia pisciana aqui, né? Conseguiram essa ascensão. E ainda mais sendo peixes, é o último signo do zodíaco. É o signo mais espiritualizado, mais conectado com essa energia cósmica, né? De que aquilo que é para ser meu vai me alcançar. Ele entende que ele construindo tijolinho por tijolinho através desse caminho, os caminhos vão se abrir. Sabe, as propostas vão surgir. Depois que eles alcançam essa ascensão, dificilmente eles voltam para a mesma estaca. Então, é uma analogia muito linda. Gosto muito de associar o signo de Peixes com essa história, né, essa trajetória de vários artistas que a gente conhece, que a gente se inspira e que são pessoas que, se eles não tivessem essa fé nos seus próprios talentos, eles não estariam onde eles estão hoje. Então, é um pouquinho sobre isso, essa simbologia. E essa é uma temporada onde você pode ser a pessoa mais produtiva, mais eficiente, mais capaz. Sabe aquela pessoa que ela já tem todo o reconhecimento que ela sempre buscou na vida, mas se você tiver só isso, você vai se sentir extremamente infeliz esse mês. Se você não tiver tudo isso, mas também alinhado com o seu propósito pessoal de vida e os seus sonhos pessoais de vida, sabe, realmente estar ali conectada com coisas que te nutrem emocionalmente, espiritualmente, então, independentemente do que você tenha na matéria ou nessa questão do reconhecimento social, não vai importar de nada, tá bom? Então, eu acho que eu já me fiz ser entendida e espero que vocês compreendam ainda mais ao longo do vídeo essa proposta, tá bom? Então agora, pessoal, vamos começar aqui a nossa análise dos aspectos que vão acontecer nesse dia do eclipse, que é no dia 7 de setembro, às 3 horas da tarde, é onde a gente vai ter o eixo dos graus entre o Sol e a Lua bem alinhadinhos, tá, gente? Isso não quer dizer que o eclipse já não estará sendo ativado horas antes, principalmente porque quando a Lua colocar o pezinho em Peixes ainda no dia 6 de setembro, ela vai fazer uma oposição já com Mercúrio, ativando a conjunção de Mercúrio, Sol e Nó do Sul, tá bom? Então, pessoal, a gente já entendeu também que esse eixo dos nodos lunares estão querendo ensinar pra gente, olha, você pode sim ter o seu pragmatismo, contanto que você consiga alinhar ele também aos seus propósitos de vida e aos seus sonhos particulares, certo? Então é para a gente trazer aqui esse equilíbrio entre a minha necessidade de agir e de fazer por merecer e de receber reconhecimento por conta disso, essa energia virginiana, mas eu também preciso que o meu propósito, os meus sonhos, os meus ideais de vida também estejam alinhados com essa mesma trajetória. É o equilíbrio, né, gente? O universo nos pede sempre o equilíbrio. E daí essa conjunção toda que está acontecendo com Sol, Mercúrio e o Nó do Sul, tudo ali dentro do signo de Virgem, é exatamente esse simbolismo desse controle, dessa racionalização que a gente mencionou já em muitos vídeos anteriores, que está chegando a um limite. Sabe, vai acontecer algo na nossa vida onde a gente percebe, eu não tenho mais controle sobre isso. Eu só posso entregar e confiar no que isso vai resultar a longo prazo, porque tudo que eu podia fazer eu já fiz. Agora não é mais comigo. Eu não sou mais responsável pelo desenvolvimento dessa história. Porque realmente eu já perdi o meu controle, eu já perdi a minha rigidez, eu já tô até desgastada, sabe? Então é esse sol ali sendo ativado que é a nossa essência, a nossa vitalidade. Já me desgastei, já cansei, eu já percebi que eu não tenho mais controle sobre isso. Então eu preciso aprender a entregar a lua cheia ali no signo de Peixes.
Então esse é um dia onde a gente vai receber essa aceitação, finalmente, de que tem certos desfechos que eu não consigo controlar. E daí, esse dia especificamente com esses aspectos lindos no céu, vocês podem perceber quando a gente olha para o gráfico, ele tá muito limpo, ele não tá tão poluído visualmente. Então a gente percebe que é uma fluidez, sabe? A gente tá entregando as coisas pro universo. É isso, já entendi. Já recebi o recado. Até porque esse nó do norte em peixes, ele já foi ativado por vários outros aspectos ao longo desse último ano. O próprio Saturno e Netuno, né, nos primeiros eclipses ainda estavam em peixes, entraram posteriormente em Áries e agora a gente tem essa retrogradação acontecendo. Então a gente já passou por todos esses processos que a gente tentava controlar nos eclipses anteriores, então é esse Saturno ali, né, junto do signo de Peixes, e agora ele retrógrado voltando para esses temas, lembrando, nossa, no passado eu estava tentando aqui excessivamente, com uma rigidez excessiva, controlar esses desfechos para dentro dessas situações, e agora eu tô percebendo que não vai adiantar muita coisa. Eu tô precisando simplesmente me libertar desses compromissos, dessas responsabilidades. E então a gente olha para o próximo ponto desse horóscopo, que é a regência desse nó do norte em peixes. Então a gente tem como regente na astrologia moderna Netuno, e na astrologia tradicional, o regente de peixes é Júpiter. Então eu vou gostar aqui de analisar esses dois pontos com vocês dentro desse horóscopo. E quando eu estiver considerando as previsões para cada ascendente, eu vou considerar esses dois pontos também, tá, gente? E é muito significativo esse Netuno estar no signo de Áries, por mais que esteja retrógrado, no dia do eclipse. Pois é como se a gente estivesse finalmente entendendo um novo ciclo espiritual, intuitivo dentro da nossa vida, sabe? É como se a gente estivesse realizando os movimentos, pequenos movimentos. Então, é o Netuno, regente do eclipse deste dia, em Áries. Então, eu entendo esses novos ciclos, é um signo cardinal. Então é muito linda essa simbologia desse Netuno em Áries, pessoal, porque o Netuno, ele traz aqui essa confiança para os pequenos passos guiados que eu estou depositando ali a respeito daquela área da minha vida. Então essa energia ariana aqui, né? Então esses pequenos movimentos, eles estão alinhados com a minha intuição, com a minha confiança a respeito desse objetivo que eu estou estipulando para mim. Por mais que a gente não tenha essas garantias absolutas. E a simbologia do Júpiter em Câncer se casa muito com esse Netuno em Áries também, um outro signo cardinal regente desse eclipse. Então aqui a gente consegue entender que por mais que a gente esteja dando esses pequenos passos em novos ciclos da nossa vida, colhendo aqui, né, tudo que a gente veio plantando desde fevereiro, nessa lua cheia do mês, a gente também tem uma confiança, uma fé que a gente está depositando naquele caminho. Então vocês conseguem compreender que essas duas energias de Júpiter e Netuno são muito similares, são muito parecidas. E daí é como se o Júpiter estivesse trazendo aqui esse acolhimento, por mais que a gente esteja sofrendo rupturas e encerramentos nas nossas vidas devido a um eclipse, né, gente, que é essa força da natureza, é como se esse Júpiter tivesse com esse manto de proteção, pois esse Júpiter ele representa esse espaço de cuidado que a gente criou dentro de si mesma, com as nossas emoções, com a nossa confiança, a nossa autoconfiança, referente a todos esses movimentos que andam acontecendo na nossa vida. E é como se a gente estivesse nesse processo de regeneração e acaba dando esse sustento para o processo que a gente está vivenciando. Então, pode estar sendo doloroso, mas eu confio, eu entrego e eu tenho compreensão de que tem algo maior, esse Júpiter aqui, né? Me ajudando dentro desse processo. E esse Júpiter também está recebendo um grande trígono aqui da Lilith em Escorpião e da Lua com o nó do Sul se fechando aqui dentro desse eclipse. É muito lindo que esse Júpiter também esteja tocando o eclipse no dia do eclipse. Então é muito significativo, é como se a gente realmente estivesse sentindo que
tudo bem eu entregar esses caminhos pro universo, sabe? A gente não tá bitolado nesse eclipse. A gente pode sim estar somatizado por conta das sombras virginianas, eu já citei isso em outros vídeos, não vou citar novamente aqui, que estejam ativando esses sintomas psicossomáticos, que é essa representatividade de Virgem, mas esse grande trígono aqui de Júpiter com a Lilith em Escorpião, a Lua e o nó do norte em conjunção em Peixes, isso nos lembra que não é fugindo das sombras que nós vamos encontrar aqui esse equilíbrio, sabe? Então a gente precisa mergulhar nelas, a gente precisa confiar que a gente vai encarar essas sombras e a gente vai se empoderar, sabe? A gente vai olhar para elas com outros olhos. Para quem tem o ascendente em Áries, então, pessoal, nós teremos um eclipse acontecendo na casa 12 de vocês. E a gente vai ter Júpiter na casa 4, nós teremos Netuno no ascendente de vocês, tá bom, gente? Já vou ressaltando aqui para vocês considerarem o sistema de signos inteiros, ok? E vamos lá, então, para os primeiros sentimentos e situações que vocês podem estar vivendo nesse eclipse, certo? Primeiro, gente, nós teremos um desejo profundo aqui de tentar se reinventar de alguma forma, mas você ainda tá sentindo um certo medo de abrir mão de uma identidade antiga, sabe? Que você tá apegado, que é esse Netuno no ascendente. E daí talvez você tenha certas ilusões sobre si mesmo, sabe? Você fica às vezes idealizando a própria imagem que você tinha sobre si mesmo no passado. E que na verdade isso não é mais quem você é, muito menos quem você deseja transmitir agora neste momento ou está transmitindo neste momento. E daí você tem esse conflito, sabe? Eu tenho certos desejos, sonhos diferentes, estou já começando a me posicionar de uma forma totalmente transformada, mas ao mesmo tempo eu fico ali apegado a essas memórias do passado, esse Júpiter na casa 4, né? E também pode acontecer algo muito no sentido familiar. Talvez uma vontade de mudar de casa, de repaginar o ambiente, decorar o ambiente, talvez. Ou às vezes é transformando a tua convivência com a família dentro de casa de alguma maneira, sabe? Para tentar trazer mais harmonia dentro de casa. E daí, para isso, você precisa desapegar de uma identidade antiga sua que não está favorecendo aqui a convivência familiar, pode ser muito sobre isso. E por conta dessas ativações em casas que falam muito sobre a nossa intimidade, que é essa casa 12, essa casa 4, você tá tentando se recolher, se manter mais contido, sabe? Pensando mais sobre a vida, pensando mais sobre si mesmo, pensando mais nos próprios objetivos, nos próprios sonhos, em que tipo de pessoa você tá se tornando nesse momento. E ao mesmo tempo, você tenta manter as coisas como sempre foram. Você tenta manter a rotina engatilhada, que é essa ativação da casa 6 ali, falando que você tá tentando mascarar uma transformação interna que tá acontecendo dentro de você, meio que querendo manter a rotina muito ativa, sabe, cheia de afazeres para não ter que lidar com as próprias sombras, com os próprios pensamentos. Resumidamente, você não tá se reconhecendo mais. E daí você tenta manter as coisas como sempre foram, tenta mascarar todo esse sentimento com uma rotina exaustiva, e daí tá ali se somatizando, né? Então é legal você dar voz à sua intuição, sabe? Dar voz ali a essas micromudanças que você precisa implementar na sua vida, porque agora é o momento correto. Então, fala muito sobre você dar perdão, receber perdão, principalmente de pessoas da família, alinhar essas expectativas familiares de pessoas que convivem com você, que moram com você. E mesmo se você não for solicitar perdão ou pedir perdão para alguém da sua família, para algum ancestral, para alguma memória do seu passado, às vezes não é necessariamente pedir perdão para alguém, mas se perdoar, sabe? Perdoar as suas escolhas passadas em relação à sua família, que talvez hoje você sente vergonha. Então pode ser muito nesse sentido mais figurativo de você fazer as pazes com a sua criança interior, ok?
Tanto quanto no sentido literal, então, de você receber uma visita, sei lá, de um irmão que você não vê há 5 anos, sabe? E daí você se reconecta com essa pessoa ou lembra dessa pessoa, pode ser muito no mental também. E de você pensar, nossa, né, por que que eu era assim no passado, sabe? Por que que acontecia essas situações comigo? Por que eu era assim? Por que essas pessoas foram assim comigo? Se tem aqui, sabe, essas memórias, essas lembranças das suas raízes familiares que vão te trazer esse turbilhão emocional, sabe? Para você se perdoar. Então você consegue compreender que todas essas micro situações emocionais estão ativando um gatilho ali para você ser mais vulnerável, para você deixar de ser tão rígido, porque agora ali, né, com Netuno e Saturno começando a transitar pelo seu ascendente nestes próximos anos, vão fazer esse trabalho interior dentro de você, tá? Então essa transformação aqui de como você se apresenta para as pessoas, de quem você acha que você é. E daí você tem essa quebra de paradigmas sobre si mesmo. Da mesma maneira que pode acontecer algo dentro de casa mesmo. Então você precisar resolver conflitos dentro de casa. Ou você ser o estopim dos conflitos também pode acontecer, esse ascendente em Áries, né? Então, toma cuidado, sabe, com a conduta. Eu não vejo como brigas, tá? É um dia muito lindo. Eu gostei muito do dia do eclipse, então eu acho que é muito sobre resoluções, certo? Então são coisas que vão emergir para que a gente consiga estreitar os laços familiares. É um pouquinho sobre isso. Para quem tem o ascendente em touro, a gente vai ter o Netuno transitando na casa 12 de vocês, o eclipse na casa 11, né? E teremos também o Júpiter transitando na casa 3 de vocês. No passado, a gente teve Marte retrógrado dentro dessa casa onde está Júpiter. Então, eu sinto muito que você vai precisar se redimir com certas coisas que aconteceram nessa época. Então, é como se você olhasse para trás agora, depois de tudo que aconteceu referente aos temas familiares que foram ativados aqui. E daí você olha para isso com um novo olhar, sabe? Talvez se perdoando pelas próprias atitudes que hoje você sente vergonha e não necessariamente perdoar um parente, sabe? Uma pessoa que te fez mal, mas às vezes é a tua conduta. Você gostou da tua conduta naquela época? Se não, agora é essa época de você, sabe? Expurgar esse pensamento dentro do seu interior, da sua mente, tá bom? Então eu falo sobre a forma como você conduziu esses conflitos familiares, porque é uma casa 3, né? O Júpiter ali na casa 3. Então é como eu me expresso, como eu me posiciono. Ou até mesmo pode ser que essas pessoas venham te procurar para falar sobre esses temas, sabe? De uma forma mais empática desta vez. E daí você tem essa regeneração com o teu relacionamento com essa pessoa, essa Lilith ali na casa 7, né? E daí você olha para ela de outra forma também, você começa a enxergar ela talvez com mais empatia, como um ser humano que também tem defeitos e qualidades, sabe? Então pode ser muito essas questões. Além disso, pode ser muito essas questões dentro desse contexto que eu já expliquei, mas que aconteceram com amizades, com amigos que talvez tenham se afastado na época, sabe? Eu não lembro exatamente se tinha ativações de casa 11 na época para vocês, mas pode ser também a respeito disso. Então você pode se reconectar com essas amizades ou até mesmo finalizar amizades tóxicas, amizades que não te respeitam, que não estão ali presente para você quando você precisa, mas você tá sempre ali presente para elas. E se for esses rompimentos, pode colocar na mão do universo, porque você vai encontrar assim com pessoas mais alinhadas com os seus ideais atualmente. Pode ser que as tuas conversas com os seus familiares também acabem mudando a forma de vocês pensarem sobre alguma coisa, sobre a sua vida, sobre decisões importantes que vocês precisam tomar, sabe? Já que você pode estar passando por um momento onde você está reavaliando certos projetos para o seu futuro, às vezes é uma faculdade, uma carreira, sabe? Algo aqui tá te pedindo para você ter essas tomadas de decisões. E daí você conversa com uma pessoa que muda a tua perspectiva, talvez. Às vezes é você olhando para esses sonhos e percebendo que eles não ressoam mais com quem você se tornou atualmente, sabe? Ou até mesmo você percebe que certos objetivos da sua vida, eles precisam da cooperação de terceiros. E daí você consegue compreender que
não está ao seu controle a resolução desse objetivo, digamos assim. E daí você começa a confiar mais, sabe, no universo para que abra esses caminhos para você conseguir atingir aquele sonho, aquele objetivo que você estava ali idealizando por muito tempo. Durante esses períodos, né, dos anos passados que Saturno estava transitando por Peixes, que Saturno na casa 11 é a estruturação de certos sonhos. E agora você percebe que esses sonhos, eles precisam aqui desse impulso social que não está, né, dentro do seu controle. E daí você começa a perceber que tá tudo bem. Eu sei que se for para ser meu, vai ser meu no tempo correto. E como esse céu tá recebendo aspectos muito bonitos, eu sinto muito que essa ajuda ela vai vir para você, tá? Então é muito sobre você confiar esses caminhos, talvez alimentar amizades, alimentar certos vínculos sociais que possam abrir essas portas para você agora. Ai, Camila, é interesse? Não, gente, não é interesse, tá? Networking não é interesse. A vida social, a sociedade como um todo, ela funciona dessa forma. Seria muita hipocrisia eu dizer que não é assim, né, gente? Todo mundo sabe que é assim. A influência que uma pessoa tem, ela infelizmente abre portas para uma pessoa, certo? Então é muito sobre vocês usarem isso ao favor de vocês agora. Já que esse eclipse também fala muito sobre você resgatar talentos de comunicação, sabe? Então, da influência que você exerce sobre os outros com esse peixes na 11 também. Então, você pode ser uma pessoa que você sabe quais botões ativar quando necessário para conseguir o que você quer, sabe? Então, é sobre você lapidar esses talentos de comunicação, de sociabilidade, tá bom? Então, confia, entrega e faz o que você consegue fazer na medida do seu possível. O resto, você precisa realmente confiar que você vai conhecer as pessoas certas, você vai receber os conselhos corretos na hora certa, tá bom? Para quem tem o ascendente em Gêmeos, a gente vai ter o Netuno transitando na casa 11 de vocês em Áries, Júpiter transitando na casa 2 e o próprio eclipse no meio do céu de vocês, tá bom? Então, gente, pode ser que você perceba que certas metas profissionais que você tinha neste momento, elas tomam um novo rumo, tá bom? Mais alinhado com o propósito de vocês, com sonhos, sabe? Com algo que nutre mais a tua alma e o teu espírito, mesmo que alinhada com a sua carreira. Então, o próprio meio do céu em Peixes fala muito sobre isso. É a jornada evolutiva do ascendente de vocês. Então, é quando vocês conseguem alinhar aqui os seus talentos pessoais, os seus sonhos de viver uma carreira idealizada com a realidade, com a matéria, no meio do céu. Então, naturalmente já é a jornada evolutiva desse ascendente. E daí vocês começam agora a receber esses eclipses nessa casa. Com o que você sempre desejou trabalhar? Sabe? Como que você deseja ser reconhecida profissionalmente? E agora você pode estar repensando essas metas profissionais com algo mais alinhado com essa realização emocional, tá bom? E agora você está repensando essas metas profissionais que não te trazem realização emocional, realização espiritual, que não estão alinhadas com os seus sonhos, certo? E você pode sim sofrer certas mudanças inesperadas em cargos que você já possui, funções que você já executa. E os temas financeiros estão influenciando os profissionais, que é esse Júpiter na casa 2. Talvez você esteja se questionando, eu invisto na minha carreira XYZ? Talvez você já sabe o que você quer fazer, mas você tá ali, sabe, angustiada. Será se eu vou ou se eu não vou? É algo muito fora do meu escopo natural da minha vida, do meu contexto. Mas eu quero dar uma chance, sabe, para esse investimento que eu tô depositando na minha vida, esse Júpiter na 2. Então, eu super aconselho vocês a realmente se entregarem para a intuição que vocês estão recebendo agora, porque é um grande trígono se fechando aqui no céu, com essa Lilith na casa 6 também. Fala muito sobre você estar recebendo essas propostas profissionais que vão te trazer mais estabilidade a longo prazo. Porque você precisa aprender a ganhar dinheiro com propósito. Não é só ganhar dinheiro porque eu preciso pagar minhas contas. Não é só para ter um trabalho infeliz, para eu conseguir sobreviver. É um pouco sobre isso, sabe?
Não é mais sobre sobrevivência, é mais sobre o que nutre a sua alma, o que não te esgota. Se você tá num trabalho que tá te esgotando, esse eclipse ele vai bater na tua cara. Ele vai acabar trazendo muitas somatizações na sua vida, sabe? Vai ter muito um conflito entre profissional e pessoal também esse mês, tá, gente? E esse Netuno na casa 11 de vocês fala muito que esses envolvimentos com grupos profissionais vão acabar te inspirando para você conseguir conectar os teus sonhos na carreira, né? Então, conseguindo trabalhar com algo que você sempre sonhou, que sempre esteve alinhado com seus valores pessoais, sabe? Então, que te nutre de verdade. E parece que as pessoas que você está conhecendo agora estão abrindo esses caminhos para você. É muito sobre você estruturar esses sonhos, Netuno, com pessoas que possam te ajudar, casa 11, sabe? Então, de você fazer isso em conjunto, não sozinho. E basicamente é muito sobre uma quebra de paradigmas sobre certos status profissionais que antes para você eram primordiais. Eu ser reconhecida pela minha faculdade, pelo meu emprego, pela minha carreira. E agora você percebe que tudo bem, eu tenho tudo isso, mas não faz mais sentido com os meus novos pensamentos, sabe? Aquilo que antes era um significador de status social já não é mais para mim. E principalmente tem uma descoberta de talentos pessoais de vocês aqui nesse eclipse que vocês podem começar a monetizar, tá? Então é muito sobre vocês confiarem aqui que vocês vão conseguir abrir esses caminhos, ok? Para quem tem um ascendente em Câncer, a gente vai ter um eclipse acontecendo na casa 9 de vocês, o regente Netuno transitando já pela casa 10, e a gente também vai ter o Júpiter transitando no ascendente de vocês. Cara, eu sinto muito um cheirinho assim de reconhecimento público, sabe? De estar ali com a sensibilidade, com a sua visão sobre o seu futuro muito aguçada. Você sabe o que você quer fazer, você sabe como você vai estruturar isso. Talvez você já tenha tido os insights e ainda esteja um pouco insegura sobre como vai acontecer, quais os resultados, né, que vão surgir para você a longo prazo. Talvez um desejo de mudar de carreira, de propósito, de querer estruturar uma coisa nova para você, sabe, a longo prazo. E eu falo a longo prazo num sentido mais literal mesmo, por conta ali de Saturno e Netuno começarem a transitar posteriormente, definitivamente, em Áries, depois que eles pararem o movimento retrógrado, né? Então é como se agora vocês estivessem nessa estruturação de planos para o futuro de vocês, da mesma maneira que você já está recebendo um certo holofote, um reconhecimento pelo seu trabalho duro já há anos, né, sendo construído. Mesmo se você for novinho, novinha, começando aí na sua carreira faz pouco tempo, parece que as pessoas do teu ambiente de trabalho, os teus chefes do teu ambiente de trabalho te enxergam com bons olhos, sabe? Então, são pessoas que estão te ajudando, que estão te auxiliando, fazendo o possível ali para você conseguir ter bons resultados, sabe? Ser bem visto pela equipe. E você está tentando auxiliar a sua carreira agora com certos ideais de vida que você tem, esse eclipse na casa 9. Então, se não for algo alinhado com aquilo que eu acredito, eu nem quero. Então, eu estou com esses princípios sendo nutridos dentro de mim. Muito linda aqui essa reflexão. Talvez você esteja indo viajar agora dentro deste mês de setembro, ou esteja iniciando um novo curso, ou até mesmo esteja de férias, né? E daí fala muito aqui sobre esse descanso mental sendo ativado e esse silêncio interior pedindo aqui essas mudanças de crenças, de filosofias que antes você nutria. E agora você está nutrindo outras ideias dentro da sua cabeça. Da mesma maneira que você pode estar vivendo certas expectativas profissionais em conflito com uma necessidade de viver a tua verdade. E daí é você querendo integrar aqui a tua profissão
com as tuas ideologias de vida, suas crenças de vida, os seus princípios de vida, que eu acabei de falar a respeito disso, e não tá conseguindo alinhar. Então é muito sobre essa parada para você conseguir alinhar esses dois eixos na sua vida agora. E é um grande questionamento sobre essas verdades absolutas aprendidas no seu passado, que é essa casa 3, né, o Virgem na casa 3, que agora pedem essa transformação, né, o eclipse na casa 9. Para quem tem um ascendente em Leão, a gente vai ter um Netuno transitando na casa 9 de vocês, o próprio eclipse ali sendo exaltado na casa 8, e a gente também vai ter um Júpiter na casa 12 de vocês. Cara, esse é um ótimo momento para vocês se aprofundarem em qualquer tema filosófico, espiritual, sabe? Que renova a alma. Astrologia, se você gosta, é legal você marcar uma consulta do seu mapa astral, sabe? Comprar um curso de astrologia. É um momento muito interessante para você mergulhar nas próprias sombras, sabe? Para você mergulhar no seu interior, fazer um trabalho assim de desenvolvimento da própria personalidade, do autoconhecimento, fazer um mergulho psicológico ajudando a curar velhas feridas. Então, esse eclipse ali na casa 8. Pois isso vai te ajudar muito a você conseguir transformar os seus relacionamentos íntimos, que podem ali estar sendo balanceados por conta de um Plutãozinho começando a transitar pelo teu descendente, né? O próprio o nó do sul com o Sol, Mercúrio ali na casa 2 em Virgem, então fala muito sobre se valorizar também, e que pode ser tanto de uma forma tanto emocional como financeira, material, às vezes uma dependência emocional, financeira, material, sabe? Ou até mesmo num sentido mais psicológico, de você olhar para a sua realidade, para o seu contexto e você não conseguir enxergar saídas. Como assim, sabe? Existe um mundo, sempre existe um mundo por detrás dos nossos contextos pessoais, seja ele positivo ou negativo. Mas se tem ali uma trava de certas decisões que vocês precisam tomar, sabe? E por isso, esses regentes, Netuno na 9, Júpiter na 12, pedem esse mergulho interno. Seja através de um conselho de uma amiga, seja através de uma consulta de tarô, de uma consulta de astrologia, sabe? Independentemente dos meios que você for utilizar para conseguir chegar nesse ápice do autoconhecimento, você precisa chegar lá de alguma maneira. Tem certas situações internas suas que precisam aqui desse olhar, sabe, mais espiritualizado. Pode ser que você acabe descobrindo um segredo a respeito do seu parceiro, por exemplo, né? Ou da família. Então a casa 8 representa muito isso. Tanto da família do cônjuge como da própria família também pode ser muito essa representatividade, e daí você tem que lidar, sabe, com esses conflitos dentro de casa. E daí esses laços de confiança que você estabeleceu passam por uma instabilidade, seja de forma positiva ou negativa, depende de como você está vivendo esse eixo peixes e virgem, entende? Ou até mesmo um desapego, não necessariamente você perder alguém ou perder algo, mas você desapegar daquilo emocionalmente, psicologicamente, sabe? E daí essa mudança traz essa regeneração de quem você é, quais são os seus valores, do quanto você se valoriza, do quanto você entrega para o outro e o quanto você recebe do outro também. E, inclusive, pode ser que o próprio cônjuge ou a família do cônjuge questione isso. Porque essas pessoas, elas também podem estar sentindo isso de você, sabe? Então, de você precisar se entregar mais dentro dessa relação, se comprometer mais emocionalmente, financeiramente. Então, pode ser que a família esteja aqui tentando impor essas responsabilidades, e não que isso seja ruim, né? Isso de forma alguma significa que a pessoa não te ama, né? Simplesmente um alinhamento de expectativas dentro dos relacionamentos, de responsabilidades dentro dos relacionamentos. Porque certas questões financeiras, principalmente as que você tem vínculo com alguém, com alguma pessoa, então se você é casada ou tem algum tipo de vínculo financeiro com a família, às vezes divide o mesmo cartão, tem certas responsabilidades financeiras ali com a família, pode ser que você perceba que esses temas estão chegando num limite,
que eu preciso impor mais limites referente a isso, ou essas pessoas estão impondo limites, também pode ser o contrário, tá? Porque a casa 8 fala muito dos terceiros. Então não é necessariamente a gente, mas nós percebendo ali que a gente precisa buscar a nossa independência financeira, ou até mesmo de entrega financeira, tá, gente? Pode ser muito essas dualidades. Peixes e Virgem são signos duais. Então, como eu disse, vai depender muito de como você está vivendo os temas dessa casa. Então, pode ser a família cobrando certas responsabilidades financeiras, ou você precisando talvez de uma ajuda, de um auxílio também momentâneo, e não é vergonhoso você estar passando por essa fase, é muito importante que você entenda isso. Mas eu vejo muito mais essas questões assim de quero resolver minha vida financeira, então esse sentimento emergindo. E também questões de curas relacionadas aqui a talvez traumas, ou a depositação de confiança e intimidade dentro dos relacionamentos. A casa 8 representa muito isso. E daí as regências aqui de Netuno e Júpiter falam muito sobre você precisa de terapia. Você precisa se encontrar espiritualmente para você encontrar essas respostas, sabe? Certos encerramentos de padrões inconscientes que te fazem se sentir aprisionado. Para quem tem um ascendente em Virgem, a gente vai ter o eclipse na casa 7 de vocês, esse primeiro eclipse do dia 7 de setembro. Júpiter está transitando na sua casa 11 e a gente também tem o Netuno transitando na casa 8. Então, essa ativação de casa 11 e casa 7 falam muito sobre a vida amorosa recebendo certos conflitos. Pode-se ter algum tipo de ruptura na vida amorosa, redefinição da vida amorosa. Seja para o ponto positivo ou negativo, vai depender muito de como você vive a energia da casa 7. Então, já falei bastante sobre isso no vídeo que eu já indiquei, tá bom? Mas eu particularmente vejo muito esse eclipse como uma regeneração mesmo. Tem conversas difíceis que vão precisar serem postas, serem vividas, porque é assim que a gente vive a vida amorosa. A gente precisa ter as manutenções dos relacionamentos e muitas vezes essas conversas não são fáceis. São palavras difíceis de se ouvir, ok? E daí, inclusive, é muito importante eu falar para vocês que a casa 7 ela é uma casa muito única, talvez. Ela é meio diferentona. Porque a gente pode viver os temas da casa 7 tanto sendo a gente, então nós agindo desta maneira, ou a casa 7 sendo como um espelho. Então, as pessoas agindo de certas maneiras que são um espelho de como nós somos dentro da vida amorosa também, mas a gente não percebe. Mas vamos lá. Primeiro, essas conversas difíceis, esses temas referentes aos relacionamentos vão emergir porque a gente precisa de um aprofundamento emocional dentro da vida amorosa. E se você não é uma pessoa que está disposta a entregar esse aprofundamento, com certeza você não vai conseguir construir um vínculo, construir um laço com aquela pessoa. E muito provavelmente esse relacionamento vai se encerrar porque são relações que não se sustentam. Talvez por expectativas irreais que você tenha dessa pessoa ou que a pessoa tenha sobre você. Certas projeções emocionais, Peixes fala muito sobre isso na casa 7, isso triplica, tá bom? A simbologia desses temas. E daí acabam confundindo os seus vínculos com o seu cônjuge, com o seu namorado. Porque são projeções que acabam atrapalhando a realidade dessa relação, entende? É muito complicado, sabe? Eu gosto de analisar mais a casa 7 quando eu entendo mais o contexto do meu consulente. Porque, como eu disse, é quando a gente começa a perceber da onde tá vindo aquela energia do signo em questão. Se é realmente do parceiro, como eles normalmente falam que vem, ou se é de nós mesmos. E daí o que acontece? Quando você for intimado a respeito de se aprofundar numa relação, que pode acontecer dentro desse eclipse, você pode ficar com medo, muitas vezes, de ser abandonado por aquela pessoa, de ser rejeitado pela pessoa, quando você se expor dessa maneira, quando você se mostrar vulnerável, e você pode ter a tendência a romper antecipadamente. E daí você se antecipa, né?
você acaba se auto-sabotando na vida afetiva porque você acredita que se a pessoa quer mais intimidade do que isso, quer dizer que esse idealismo que eu estou projetando, que muitas vezes a pessoa percebe, não está sendo suficiente. Então é muito uma questão interna sua, sabe? Então a gente precisa analisar qual é a energia que você está vibrando. Novamente, fora tudo isso, essas questões muito difíceis de se citar da casa 7, que eu sei que pode machucar ouvir essas palavras, né, gente? Por isso que eu tô escolhendo as palavras aqui, tô escolhendo a tonalidade, a forma como abordar esses temas com vocês, tá bom? Mas fora tudo isso, a gente vai ter muito a influência dos amigos nesses relacionamentos. Então, essas pessoas estão influenciando certas decisões amorosas que você quer ter dentro da sua vida. Talvez você esteja pedindo conselhos para essas pessoas. Talvez não sejam pessoas tão confiáveis. É muito sobre você se questionar isso. Eu sou uma pessoa que particularmente tento escolher muito bem, né, o que eu vou expor sobre os meus relacionamentos para amigos, pessoas conhecidas, né, pessoas que fazem parte do meu círculo social. Porque tem certas nuances, gente, que só quem tá dentro de um relacionamento vai entender também. Mas mesmo assim, eu sinto que são influências positivas. Esse Júpiter tá recebendo um grande trígono. Então são essas conversas, casa 3, Lilith na casa 3, recebendo esse trígono aqui, tanto da Lua quanto de Júpiter nesse dia, que empoderam, sabe? Que inspiram a gente referente às nossas conexões sociais e afetivas. Pode ser que alguma pessoa volte do seu passado também, pedindo algum tipo de reconciliação, pedindo perdão, ou você também perdoando, ou pedindo perdão para essa pessoa, sabe? Você pode estar, inclusive, fazendo boas conexões profissionais este mês, principalmente ali na semana desse eclipse, por mais que ainda não fique muito claro. Então são pessoas que podem te inspirar, sabe, de uma certa forma. É um mês bem interessante para você construir certa confiança com as pessoas à sua volta, seja amigos, seja namorados, namoradas. Porque essas pessoas que... Eu sinto que essas pessoas que você está conhecendo agora, elas vão abrir grandes propostas de vida para você no futuro. Para quem tem um ascendente em Libra, a gente vai ter o eclipse acontecendo na casa 6 de vocês. A gente tem Júpiter ali transitando na casa 10. E também temos Netuno transitando na casa 7. Se tem uma questão aqui de parcerias profissionais, às vezes vínculos profissionais acontecendo ou sendo rompidos, às vezes uma pessoa ali que, né, não tá somatizando mais em certos propósitos profissionais nossos e a gente acaba rompendo ali. Mesmo que você não seja autônomo, pode ser que você receba uma nova proposta de emprego ou que você simplesmente não quero mais trabalhar aqui, não faz sentido eu estar trabalhando aqui, não enxergo propósito com o que eu trabalho, e você simplesmente tem essa epifania e você vai lá e você toma atitude e sai daquele emprego muitas vezes tóxico, manipulador, essa energia sombria, pisciana na casa 6, né? Então de atrairmos muitas vezes pessoas dentro da rotina, do ambiente de trabalho, que não necessariamente querem o nosso bem, da mesma forma que eu sinto que os caminhos estão se abrindo. Você está, sim, fazendo esses rompimentos necessários. É como se você estivesse cortando as pontas soltas. E daí, por mais que você esteja passando por esse novo ciclo profissional, é um pouquinho sobre isso, você também está confiante. E esse eclipse, principalmente do dia 7 de setembro, te pergunta, né, te faz questionar seus hábitos diários, se esses hábitos estão alinhados a certas expectativas profissionais futuras. Isso que você exerce hoje diariamente para o seu trabalho vai te levar àquele caminho que você tanto idealiza? Se sim, continue por este caminho. Se você acredita que você ainda está procrastinando muito, né? Se você é uma pessoa que está idealizando muito as suas tarefas diárias, que é um pouquinho da sombra do Peixes na 6, você pode estar angustiado, meio frustrado com certos resultados da sua carreira, do seu trabalho, do teu dia a dia, e daí você revê isso esse mês, sabe? Mas principalmente eu vejo você querendo alinhar a sua carreira com algo com um maior propósito,
com algo que te preencha emocionalmente. Da mesma maneira que se você já conseguiu alinhar esses propósitos pessoais com a sua carreira e você gosta do que você faz, você se sente emocionalmente nutrido com o que você faz, agora é um momento de muito reconhecimento público, principalmente por serviços que você ajuda alguém, que você presta ali um auxílio a alguém e essa pessoa, ela consegue ter empatia ali pelo teu cuidado, pelo teu zelo com ela, sabe? Então, esse Júpiter ali na casa 10, né? Esse cuidado que eu exerço a alguém, e por conta disso agora pode ser esse momento de colheita e não necessariamente de escolher um caminho. Não necessariamente de pensar se a minha carreira está alinhada com o meu propósito, pode ser esse momento onde você já está recebendo a colheita de tudo isso. Assim como também pode estar em um conflito interno de cuidar mais de si mesmo e não necessariamente das outras pessoas, ou de querer exercer esse serviço, sabe, onde você ajuda, auxilia alguém. E daí você pensa, ai, eu tô tão esgotado, essa casa 6 recebendo um eclipse, então esses sintomas psicossomáticos, sabe, me sobrecarregando, e daí a gente quer se retirar, a casa 12 ali, né, recebendo o nó do sul, Sol e Mercúrio. Então esse conflito interno pode estar acontecendo, não é um mês tão produtivo assim para o ascendente em Libra, tá bom? Mas é muito sobre você realinhar assim as suas expectativas futuras, mas eu vejo muito esse eclipse como algo bem positivo para certos insights que você precisa ter. É legal tomar cuidado com a vida afetiva, tá bom? Com certas idealizações, talvez decepções referente à vida amorosa. Então, de pessoas ali que você acabou ficando ou está dentro de um relacionamento e talvez percebe que aquilo não é como você achava que seria, ou até mesmo pode ser que você encontre alguém este mês, sabe? Você se conecte com uma pessoa que talvez seja legal você conhecer mais profundamente. Para quem tem um ascendente em Escorpião, a gente tem um eclipse acontecendo na casa 5 de vocês, Júpiter transitando na casa 9 e também teremos o Netuno transitando na casa 6. Eu vejo muitas conclusões ou redefinições de romances. Então essa pessoa, ela vai fazer parte da minha vida, o Netuno na casa 6, né? Então eu vou trazer essa pessoa pra minha intimidade, pra minha rotina, pode ser muito sobre isso, tá bom, gente? Quero estar com essa pessoa me faz bem. É um grande questionamento sobre as expectativas que a gente tem sobre as pessoas. Pode ser que a gente precise ter um maior envolvimento com filhos, caso você tenha filhos, ou tenha até mesmo contato com crianças, porque a casa 5 ela também pode representar sobrinhos, primos, talvez. É que depende muito o tipo de relação que você tem com essa pessoa. Então, às vezes, ela é um primo. O primo, naturalmente, é regido pela casa 3. Só que se for um primo que você cria, tecnicamente vai ser um primo de casa 5. Tem muitas essas simbologias, essas micro situaçõezinhas dentro da astrologia também, tá? Então é sobre você se questionar o grau de parentesco que você tem com essa criança, que às vezes é um primo teu, mas ele é tecnicamente responsabilidade sua, sabe? Então você pode perceber que essas crianças, no geral, vão precisar de uma certa atenção esse mês. Às vezes está aprontando alguma coisa na escola, e daí você tem que ir lá na escola, por exemplo, entendeu? Enfim, se tem ali uma atenção que a gente precisa dar para as crianças, caso você seja pai, caso você tenha esse tipo de influência na sua vida, ou até mesmo é uma grande decisão, sabe? Quero ser mãe, quero ser pai. Como que a gente vai estruturar essa nova fase da nossa vida? Então é sobre esses questionamentos de fertilidade, talvez até mesmo você querendo implementar um hobby ou um desejo seu, que a casa 5 representa isso, mas no seu cotidiano de uma forma mais constante. Então, como é um Netuno na casa 6 e um Peixes na casa 5, às vezes é uma yoga, algo bem espiritualizado, mas você vai fazer diariamente, casa 6. Então, a gente começa a implementar esses pequenos hábitos que nutrem a nossa alma diariamente. Muito linda aqui essa simbologia. Pode ser também que você queira fazer uma viagem, esteja planejando uma viagem, sabe? Se tem ali desejos seus que você quer colocar, que você quer tirar do papel, na verdade. Então você quer viver aquilo na prática.
O que que anda passando na tua cabeça de algo que você tá querendo há muito tempo, mas você não tira, sabe, do papel? Você ainda não foi lá e deu os primeiros passos. Eu vejo também, assim, uma grande descoberta na sua vida de querer ensinar, sabe? De querer lecionar ou até mesmo inspirar as pessoas ao seu redor de alguma maneira através dos seus talentos, sabe? Se tem uma grande influência que você tá transmitindo para as pessoas este mês. Então é bem legal que você use isso ao seu favor. Para quem tem um ascendente em Sagitário, a gente vai ter aqui o eclipse acontecendo na casa 4 de vocês, o Netuno transitando na casa 5. E a gente também tem o Júpiter na casa 8 de vocês, em Câncer. Então, eu vejo muito mudanças e transformações na convivência que você tem com as pessoas dentro da sua casa, do seu lar. Às vezes, você se muda de casa. Eu não vejo tanto essa simbologia pro ascendente em Sagitário, mas pode acontecer. Então, às vezes, sei lá, você muda de casa, às vezes uma pessoa nova vem morar com você ou sai de casa, sai do ninho. Principalmente crianças, tá, gente? Já vou entrar nessa simbologia. Mas se tem ali alguma questão, um conflito com a família que você vai precisar remediar. Essa é a questão. Já que o peixe na casa 4 naturalmente é o remediador da família. Então é aquela pessoa que muitas vezes se doa pelos problemas familiares. Então é um momento muito legal para você impor limites também. Certas responsabilidades não são suas, é um pouquinho sobre isso. E daí você tá pensando muito na tua infância, nas tuas memórias, nas tuas lembranças. E daí você tem essa conexão, sabe, com a tua criança interior. É um momento muito legal para você se perdoar, perdoar ali as suas decisões passadas, caso você tenha essas mágoas internas. Ainda mais que essa Lilith que fecha esse grande trígono tá tocando tua casa 12, né? Então ali são coisas que às vezes você acha que não dói, mas dói. E daí você se lembra, você traz aqui na memória e traz essa reconciliação, esse perdão interno consigo mesmo, com a família também. Às vezes não necessariamente é você pedindo perdão para alguém, literalmente, tá, gente? Às vezes é realmente, cara, vou parar de guardar essa mágoa. Que o câncer ali na 8 é muito sobre isso, mágoas familiares, né? De coisas que a gente não fala. Então é como se a gente passasse por esse processo interno referente a esses laços familiares, entende? Algum tipo de patrimônio que a família possui pode estar aqui pipocando também. Ou até mesmo é você ajudando um pouco mais financeiramente a sua família esse mês, ou até o contrário. Então, precisando pedir algum tipo de ajuda financeira. E daí se tem aqui esse estreitamento de laços familiares, tá, gente? E não é sobre você se sentir envergonhado, tá? É sobre você simplesmente pensar, cara, é minha família, eles também precisam me ajudar tanto quanto eu já ajudei eles. Porém, se tem alguma situação acontecendo com os filhos, caso você tenha, então, talvez os filhos estejam demandando algum tipo de atenção sua neste mês, ou até mesmo alguma criança, como eu expliquei para o ascendente em Escorpião também, caso você queira ir lá assistir, que é da família, que você tem ali alguma responsabilidade, e daí essa criança, ela está passando por certos processos emocionais também, e você vai ser aquela pessoa que vai estar ali auxiliando essa criança, sabe? Então, se tem muito esse envolvimento aqui, ou com crianças, ou com projetos criativos, onde você está colocando a tua intenção, a tua intensidade ali para fazer aquele projeto te dar frutos futuramente. Talvez até mesmo você esteja descobrindo certos segredos familiares, certos desfechos de histórias. Enfim, a respeito da família, coisas da família assim, pegando muito no emocional de vocês esse mês. A questão, gente, é você tomar cuidado para não se sobrecarregar com os problemas familiares, tá bom? Porque o Peixes na 4 tem essa grande sensibilidade. Para quem tem um ascendente em Capricórnio, a gente vai ter um eclipse na casa 3 de vocês, Netuno ali em Áries transitando na casa 4 e também o Júpiter na casa 7, tá, pessoal? Eu vejo, assim, muitas conversas
o eclipse na 3, conversas, sendo muito decisivas nas vidas afetivas de vocês. E às vezes pode ser um encerramento, sim, mas eu não acho que seja um término por conta dos aspectos. Vai depender muito do mapa individual de vocês, tá, gente? Mas eu vejo essas conversas acontecendo sobre, às vezes, encerramentos de ciclo. Sabe o que eu sinto um pouquinho desse eclipse? Finalizações de etapas referente ao relacionamento que a gente pode ter. Como, por exemplo, vocês irem morar juntos. É um encerramento de uma etapa afetiva da vida desse casal. E daí vocês vão morar juntos, é um outro ciclo, sabe? E a redefinição de como vocês vão viver esse relacionamento, criando mais intimidade, o Netuno ali transitando na 4. Vejo muito essa possibilidade, sabe? Também é um momento bem bacana para vocês terem novos acordos, novos contratos se formando, sabe? Várias parcerias surgindo. Pessoas influenciando vocês em certos caminhos profissionais, em certas propostas que elas podem estar fazendo para vocês profissionalmente. Caso você não esteja dentro de um relacionamento, Camila, tô solteira, não vejo esses novos ciclos afetivos se formando na minha vida, pode ser que a sua família ou a pessoa com quem você convive na sua casa ela esteja precisando de uma maior atenção nesse momento. A comunicação dentro de casa vai ser bem exercida após esse eclipse, principalmente. Às vezes você precisando se comunicar de uma forma mais sensível, mais cuidadosa com a sua família. Então, é um eclipse de casa 3 em peixes. Então, é você se vulnerabilizando, querendo ou não, referente aos seus problemas que você pode estar guardando no seu interior. Então, o peixes na casa 3 é um ótimo ouvinte, mas muitas vezes é uma pessoa que pode guardar os seus próprios sentimentos. Então é muito sobre você se vulnerabilizar, você se abrir. Certos problemas que você possa ter com irmãos dentro da sua convivência ou mágoas referente ao seu relacionamento com os irmãos podem ter essa regeneração agora. Então, talvez é você se aproximando dos seus irmãos um pouco mais, caso você não tenha problemas de convivência ou rancores referente a essas figuras, tá bom? É um pouco sobre você perceber que os diálogos são essa chave para você ter uma relação mais saudável com as pessoas, Júpiter na casa 7, tá? E por conta disso você acaba conseguindo empoderar essas relações, essas conexões que você tem com as pessoas. Eu vejo muita possibilidade de você conhecer uma pessoa muito especial esse mês, inclusive, caso você seja solteiro, tá? Então, eu usaria muito essa simbologia da luz, da representatividade, né, desse eclipse para você conseguir se conectar com pessoas importantes. Para quem tem um ascendente em Aquário, a gente vai ter o Netuno transitando na casa 3 de vocês, o eclipse, o nó do norte acontecendo ali na casa 2, e a gente também tem um Júpiter na casa 6 de vocês. Então, gente, eu vejo muitas revisões financeiras nessa jornada para vocês. Então, é a gente querendo reorganizar a nossa vida financeira, certos gastos que a gente pode ter também. Se tem ali uma priorização da matéria, digamos assim, esse é um mês para vocês colocarem bem o pezinho no chão referente aos próprios gastos. Então essa instabilidade financeira leva vocês a quererem reorganizar essa área da vida. E também é bem legal para vocês encontrarem certos talentos que vocês possam monetizar, inclusive, tá bom? Então é esse grande trígono que eu mencionei nos aspectos, que é entre a Lua e o Nó do Norte na 2, Júpiter na 6 e a Lilith na 10, falando sobre isso, tá, gente? Então são esses talentos monetizáveis que acabam trazendo oportunidades de trabalho mais estáveis, inclusive. Bem interessante aqui para você pensar sobre isso, tá bom? Caso você não queira trabalhar com nada referente aos seus talentos ou não quer passar por nenhum tipo de mudança profissional nesse momento, agora pode ser que você esteja recebendo oportunidades profissionais, independentemente do contexto, tá? Então, se tem uma sorte acontecendo aqui, uma influência que você vai ter principalmente sobre os chefes que você tem, tá bom? Mas eu vejo muito aqui o networking sendo ativado.
Porque a gente também tem o Netuno na casa 3, então fala muito sobre essas conversas e esses vínculos que eu tenho com as pessoas me abrindo certas oportunidades. Ou até mesmo você querendo investir em estudos, investir em um curso, em uma carreira, vejo bastante essa possibilidade, sabe? Então eu quero me redescobrir intelectualmente. Muito linda aqui essa simbologia. Além disso, você pode perder alguma coisa esse mês, sabe? Às vezes é um objeto, às vezes você perde dinheiro, ou você acaba fazendo uma negociação não bem desenvolvida, né? Que acabou te trazendo um prejuízo, talvez. E isso que vai acontecer é um convite para você reavaliar o que realmente importa na sua vida. É como se você olhasse para aquela decisão financeira não tão inteligente e pensasse, tudo bem, sabe? Então é um pouco sobre isso também, para você entregar essas colheitas materiais e financeiras que você deseja para o universo e de você entender que certas coisas que no passado eram importantes para você não são mais agora. Eu vejo muito uma autoestima atravessando o coração de vocês esse mês, talvez porque vocês estão recebendo um certo reconhecimento profissional, ok? Mas, mesmo assim, caso você não trabalhe, você esteja em casa ou esteja em conflito ou em frustração referente à vida profissional, se tem esse conflito realmente acontecendo no céu. Então, eu tenho certos sonhos, quero seguir por esse caminho, mas isso vai me trazer segurança financeira? E daí esse eclipse e esse mês vem te questionar o que é segurança financeira para você. E eu vejo muito a simbologia de que você pode sofrer por instabilidades financeiras ao longo da vida inteira, mas se você estiver exercendo algo que você ama, você não vai se importar, sabe? É um pouquinho sobre isso. Na astrologia, a gente aprende que quando nós estamos fazendo algo de coração com intenção, principalmente algo que é monetizável, a gente aprende que essas colheitas serão consequências e a longo prazo a gente recebe isso. É um pouco sobre a jornada de Saturno e etc. É uma questão muito mais complexa que eu não vou explicar aqui. Então eu quis trazer essa reflexão para você, porque às vezes, tudo bem, você pode não estar ganhando muito dinheiro com algo que você ama fazer, mas acalma teu coração, tá bom? A vida, ela não é feita somente de coisas que a gente tem, do que a gente possui. Isso tudo são consequências. E finalmente, antes de irmos para o melhor ascendente desse zodíaco, para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja sinastria, revolução solar, mapa astral, mapa financeiro, seja o que for, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo. E para quem tem um ascendente em peixes, nós teremos um eclipse no ascendente, na casa 1 de vocês. Teremos também Júpiter transitando na casa 5 e o Netuno em Áries na 2. E agora vocês estão recebendo uma grande inspiração para se colocar em primeiro plano. Então, muito linda essa reflexão. O ascendente em peixes realmente precisa aprender a se colocar, né? A se colocar esse valor dentro dos relacionamentos, porque muitas vezes é aquela pessoa que fica se doando pelo outro de várias formas e vai se drenando pelos problemas alheios. E daí acaba caindo aqui, né, nesse mood muito sugado. Então é como se vocês estivessem se lembrando do seu empoderamento, sabe, a partir deste eclipse. E é muito lindo os aspectos que vocês estarão recebendo aqui dentro desse ascendente. Uma lua ainda aqui, né? Pode ser que você esteja se sentindo profissionalmente reconhecido. Eu vejo assim uma clareza que vocês estão recebendo sobre qual que é o próximo passo que eu devo dar na minha vida, sabe? E eu super aconselho vocês a seguir essa intuição. Vejo também novos projetos criativos florescendo na vida de vocês. Talvez vocês estejam finalizando certos ciclos de vida. E daí você, terminou um curso, terminou uma faculdade, às vezes terminou um relacionamento, né, uma consequência da vida. E daí você tá entrando em uma nova fase, ou às vezes tá entrando numa empresa e você tá assim com essa felicidade desses novos ciclos acontecendo e se inspirando através disso. Muito bonito aqui esse céu. Da mesma forma,
que a vida afetiva de vocês vai ser muito balanceada esse mês, independentemente de se você for solteiro ou não, algo vai acontecer que vai remexer, assim, ou o seu relacionamento ou a forma como você se relaciona. Então, a casa 5, a casa 7, né? Esse Sol, esse Mercúrio lá do Sul na casa 7 também. Todas essas casas também representam a forma como eu me posiciono afetivamente. Não é somente sobre o outro, como eu reajo nas minhas relações. Quais são as minhas expectativas em relação ao parceiro, né? Então, mesmo que você esteja solteiro, você vai pensar sobre isso. É um pouco sobre essa simbologia. E eu vejo muito esses romances florescendo e trazendo certa transformação pessoal para vocês. É um mês muito kármico afetivamente também. Pode ser que pessoas do passado ressurjam, peçam perdão, ou você queira, né, pedir perdão para alguém também. Pode acontecer o contrário, o inverso. Mas eu vejo assim muito uma simbologia de karmas afetivos se reverberando para vocês. Fora essa questão com os romances, tem uma questão de ganho com dinheiro esse mês. Eu quero buscar novas formas de ganhar dinheiro, de me equiparar financeiramente. Então, esse Netuno na casa 2 e esse Júpiter na casa 5 falam muito sobre quero ganhar mais dinheiro, Netuno na 2, com meus talentos pessoais, Júpiter na casa 5. Ainda mais que vocês têm Áries na casa 2, né, gente? Então vocês meio que precisam trabalhar por conta própria, empreendendo, tendo coragem ali para ganhar o próprio sustento, sabe? O Áries aqui representa bastante isso. Então eu não sei qual que é o seu contexto de vida profissional, né? Claro que a gente sempre tem que analisar o mapa como um todo, né, gente? Mas é uma grande simbologia desse ascendente no geral, da jornada evolutiva desse ascendente. Caso você, de maneira alguma, queira monetizar algum talento seu, o que eu particularmente acho um grande desperdício nesse eclipse, mas caso seja seu desejo, Camila, gosto do meu trabalho, quero só seguir minha vida. Então, eu vejo muito um conflito aqui entre o prazer, o Júpiter na casa 5, o que eu desejo, o que eu quero, certos prazeres que eu gostaria de viver versus conflitos ali com a vida financeira. Às vezes responsabilidades com a vida financeira, contas, enfim, que acabam não deixando, não nos permitindo viver certos prazeres, como uma viagem ou ir num restaurante, e aquilo traz angústia. E daí você, de qualquer maneira, vai vir essa vontade de ganhar mais dinheiro. Vocês conseguem perceber que, na verdade, é daqui que vai surgir essa vontade de monetizar talentos. Então, eu quero ter mais possibilidades financeiras na minha vida. Como que eu faço isso? Sabe? Então é bem legal que vocês tomem cuidado com gastos este mês. Às vezes é você investindo nesses projetos, sabe? Nesses talentos que você tá querendo começar a monetizar, o que pelo menos já é um caminho. E é bem legal que vocês tomem cuidado para vocês não acabarem descobrindo uma paternidade, uma maternidade, tá? O ascendente em peixes, principalmente com esse eclipse no ascendente de vocês, é a lua tocando esse ascendente. Cara, vocês, assim, se vocês espirrarem, vocês viram mamães, viram papais. Tá bom, gente? E daí, aqui a gente vai ter essas responsabilidades financeiras com esse novo ciclo de vida. Então é muito legal que a gente use a simbologia desse céu ao nosso favor, né? E não querer num mês super fértil para vocês fazer o negócio sem camisinha, sem proteção, né, gente? Então é legal vocês se prevenirem. Da mesma maneira que este pode ser somente uma reconexão com a sua criança interior, com uma felicidade sobre esses novos caminhos que estão surgindo, esses novos ciclos que estão se abrindo, e daí a gente sente essa alegria natural, sabe? Uma reconexão com o prazer de viver, muito lindo essa simbologia. Assim como as crianças da família podem estar demandando uma certa atenção, também pode ser muito por esse viés. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito de toda a simbologia que eu separei aqui pra vocês. Meu nome é Camila Bratz, não se esqueça de deixar o like, de hypar aqui o vídeo e de se inscrever aqui também. E até o próximo vídeo.